Vamos lá, galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Ser no Ser. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com essas duas pessoas incríveis. E a gente está aqui nessa maratona de episódios, gravando uma série de conteúdos para vocês, que a gente está trazendo religião, espiritualidade, autoconhecimento. A gente falou sobre fé, a gente falou sobre... mais o quê? Sobre autoconhecimento, fé, sobre quem é Deus. Quem é Deus, sobre divino, servir. sagrado. E a gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto agora, no servir, né? Então, hoje o tema é Natal em sua essência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal. A gente está na semana do Natal. A gente quer despertar isso dentro de você. Isso já está no consciente coletivo das pessoas, elas queiram ou não. Muita gente no planeta em que a gente está vivendo já está vibrando nessa essência. Então, isso fica no consciente coletivo das pessoas. Eu não vou apresentar eles dois, porque se você ainda não viu eles, eu te convido aí a assistir os outros episódios. Por favor. Esse é o Lohan, Eliel. Então vai lá, assiste um pouquinho deles. Eles têm uma história e uma trajetória de jornada de vida dentro desse meio que a gente citou até agora, muito rica. Então a troca com eles está sendo muito rica e muito gratificante para mim. Obrigada, gente, por estarem aqui. E é isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre serviço. A gente parou nesse tema no episódio passado. E sobre a essência do Natal, né? Eu acho que quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala desse sagrado e desse divino que vive dentro da gente, quando a gente olha para isso com um olhar de espiritualidade, olhar de autoconhecimento, eu acho que os meninos, eles têm uma opinião parecida comigo, a gente cai no espaço do servir, né? Sim. Eu vou jogar a bola um pouquinho para vocês, para depois amarrar e construir. Mas antes disso, vou pedir para o Eliel contar para a gente um pouquinho o que é o Natal em si. Sim. Por que a gente comemora o Natal? Né? Por que tem tanto essa comemoração do Natal? Porque o Natal, ele primeiro é a concretização de uma promessa bíblica sobre a vinda do Messias. A gente reconhece como Jesus Cristo sendo o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento. Aquele que seria o Cordeiro de Deus para a remissão dos nossos pecados. E seria o maior ato de serviço de Deus para a humanidade. A humanidade chegou no ponto tão alto de pecado a ponto de ignorar a presença de Deus. Onde a religiosidade se tornou tão rígida, fora da espiritualidade, que os pecados foram cometidos. As pessoas se perderam. As pessoas se perderam, não teve mais um foco em seguir todos os ensinamentos da Bíblia. A pureza, né? E também as pessoas deixaram se consumir pelas suas próprias mazelas, seus próprios desejos, seus próprios enganos. Ego. O próprio ego dizendo mais forte. E Deus serve a Cristo como sacrifício. E Natal é o nascimento desse Cordeiro de Deus, que veio para nos redimir de nossos pecados e que veio ligar a gente ao Pai. É essa a importância do Natal. É a chegada do Príncipe da Paz. E por que a gente celebra? Porque as pessoas celebram. A Bíblia, ela incentiva muito a gente celebrar momentos felizes. Na Bíblia tem várias passagens que mostram festas. A vida deve ser celebrada, né? E ainda incentiva a celebrar depois de uma travessia difícil. Entendi. Depois de uma passagem. Celebrem e contemplem as boas novas, a boa perspectiva. Celebrar faz parte da vida também, com Cristo. Aproveitando esse gancho, eu vou trazer uma pergunta para você, Lohan. Fica à vontade para responder isso. Sim. Mas em alguns momentos aqui durante nosso dia, né, você trouxe dizendo que a sua família, que é uma família religiosa, que sempre serviu muito, né? A gente esmiuçou um pouquinho o que era o servir para eles no encontro passado. Você falou que vocês nunca celebraram direito o Natal. Assim, nunca foi dessa forma. A gente faz as ceias e tal, né? Mas nunca foi dessa forma tão religiosa, se é que essa é a melhor palavra para poder falar sobre isso. Mas sim, a gente
faz a ceia e tudo mais, só que é algo bem assim, a gente para, se encontra. Eu acho que Simples. seria mais um momento pra gente se encontrar como família ali, comer e rir um pouco e beleza. Não tem aquela questão de esperar, tipo, virar o dia e tal, pra poder, né, Uhum. começar a ceiar e fazer ceia, porque tem famílias que fazem ceia, né, Sim. com pão ali, suco de uva e tal. Então, era isso, né? Eu tô Não trazendo. era algo muito, assim, cara, sabe? Sim. Tão concreto, assim, cara, é Tão importante, tão espiritual. espiritual, então, cara, é por conta disso, daquilo. Sim, minha mãe falava, né? Minha avó, né, eu falava também sobre isso e tal, mas era algo bem raso, sabe? Então eu Uhum. acho que era mais um momento da gente estar Até junto e comer do sobre. que, entendeu? Do que Sim. outra coisa. Até sobre o nascimento de Cristo. Cristo nasceu numa festa. Uhum. A figura dele ter nascido numa manjedoura, quando José e Maria tiveram que ir para Belém, é porque estava rolando a festa dos tabernáculos, que é tradicionalmente festejado entre final de setembro e início de outubro. É Uhum. que Roma instituiu como Uhum. 25 de dezembro, Uhum. até mesmo para poder manter domínio sobre os povos Claro. que foram conquistados na Europa, na Ásia, Interessante. para substituir os deuses deles pelos nossos. Sim. Por que eu trouxe isso desse jeito, né? Porque a gente aqui, nessa série de conteúdos que a gente está gravando, a gente fala sobre uma religião rasa, né? E quando você falou que Deus nasce e traz todo esse sacrifício, traz todo esse simbolismo do Natal, que é para dar uma sacudida na população, Sim. é sobre isso, né? A religião rasa hoje em dia. E o que o Lohan traz na sua vida, ele fala sobre isso, o quanto ele serviu É, só por fazer exato, sem entender o propósito, a exato. grandeza, a história, Foi o bem isso. conteúdo que tinha ali dentro, né? Sim. Então, quando a gente acaba celebrando algo que não tem essa profundidade, não é uma celebração. Sim. Não tem Exatamente. propósito, não É tem um É isso, só alinhamento, uma uma é isso, tradição. conexão. é isso aí, é isso aí. Sem motivo, sem Definiu propósito, sem total. alinhamento, sem É conexão. uma tradição, é algo que acontece todo dia 25 Sim. e todo mundo se encontra e é isso. Não tem cara, o motivo real ali de forma tão embasada, sabe? É uma É. tradição, é Celebrar o exatamente isso. nascimento de Cristo hoje em dia é você lembrar Uhum. que ele Que veio lindo. para poder. Ele foi servido a nós, por Deus, Uhum. Uhum, para que a gente possa se ligar novamente a Deus. Entendi. uhum, É lembrar o que ele abriu mão. uhum. Servir é abrir mão, Uhum. Sim. sem se negligenciar. Entendi. Cristo ele fez o maior serviço. Ele Uhum. abriu mão de estar em contato com o Pai para vir Uhum. servir a nós. Que lindo. Através do sacrifício dele, nós podemos ser ligados novamente ao Pai. Ter Que lindo. contato com o Entendi. espiritual novamente. Que Entendi. linda. E Não, eu, é eu, lindo. eu levo a gente para esse lugar, Uhum. tentando conduzir a gente para chegar nesse lugar, né? Porque eu acho que esse é o lugar divino que existe dentro da gente. A gente falou sobre isso no encontro passado, a gente falou sobre Deus, sobre o espaço divino, sagrado. E aí a gente pode botar diversos nomes: o universo, o todo, a essência, né? Essa essência que vive dentro de você. Não tá entendendo? Vai lá, assiste os episódios passados, porque vale muito a pena Sim. acompanhar essa maratona que a gente fez. E você chega nesse lugar, e para mim essa caixinha, né, o autoconhecimento, quando te leva para o lugar mais sagrado que existe dentro de você, te faz encontrar com o divino, com Deus. Né? Lembra quando eu contei para vocês no episódio passado que eu fiz uma meditação, eu tive um sonho, eu me deparei com um olho, e o olho falou para mim que ele era Deus. Te leva a encontrar nesse espaço Sim. espaço mais sagrado que existe dentro de você. E você encontra o Espírito Santo que vive dentro de você. Você encontra o fator que te torna especial, a sua essência. E quando você se alinha com isso, a sua vida ganha propósito, sua vida ganha sentido, sua vida ganha conexão. Sim. E nesse lugar de conexão, como essência, somos seres que servimos a humanidade. Sim. Somos seres que entregamos amor. Então, como essência, lá dentro, você vai encontrar, quando você mergulhar com a sua essência, com o seu lugar sagrado, é claro que cada um vai performar de uma forma diferente. Sim. Cada um vai entregar o teu melhor de formas diferentes. Mas você vai entregar servir,
você vai entregar amor, você vai entregar compaixão, você vai entregar empatia, você vai entregar humildade, você vai entregar, mas o que a gente tem tanta coisa na caixinha do amor, Sim, né? sim, E respeito. sim. E isso tudo só é alcançado, na minha opinião, dentro da minha percepção, com o decorrer dessa jornada de autoconhecimento, Sim. que é encontrar com essa essência que vive dentro de você. E isso, ao longo desse caminhar, ele vai te dando maturidade. E a maturidade que você vai conquistando vai se transformando em respeito, em empatia, Isso em casa auto-amor. muito sobre o aspecto do fruto do espírito. Conta pra gente. Tem um aspecto do fruto do espírito que você verdade. vai desenvolvendo Eu já ouvi. durante a sua caminhada com Cristo, com o espiritual. Por que esse nome fruto do espírito? A gente olha uma árvore, a gente avalia a árvore pelo fruto. Por que é uma macieira? Porque é da maçã. Por que é uma laranjeira? Porque é da laranja. Então, por que essa pessoa está no caminho certo? Porque, certo que a gente diz, um caminho de evolução espiritual, de desenvolvimento espiritual. Porque ela exibe certos frutos, como amor, compaixão, domínio próprio, perseverança, longanimidade, ser longânimo, paciente, bondoso. Então, esses são os frutos do espírito. Que lindo, eu acho que é isso mesmo. E quando você vai mergulhando nesse lugar, é isso que você vai encontrando. Cada degrau que você sobe, cada passo que você dá, cada jornada que você percorre, né, as micro jornadas dentro dessa jornada enorme que você percorre, você vai alcançando e se apropriando disso tudo. E não acredite, mas eu não sou, todos nós somos. Eu falo isso em vários episódios, eu acho. Todos nós somos bons e todos nós somos amorosos, queira você ou não. Você pode escolher não ser no momento de agora, mas você entende? E você pode querer ser um muro, né? Você falou sobre isso. Sim. Como é que é aquele ditado que você trouxe? O tolo, ele levanta paredes. Uhum. O sábio, ele estende pontes. Que lindo. E é sobre isso, entende? Você pode querer levantar muros. E durante um período, você vai levantar. E durante a sua vida, possivelmente você vai fazer isso diversas vezes. Vários muros. Vários. Mas quando você encontra o divino que existe dentro de você, esse lugar sagrado, que é a sua essência, né? Você sempre vai servir como ferramenta. Então você vai estar sendo uma ponte para alguém passar. Então você é um canal. Às vezes, quando eu estou conduzindo uma mentoria, já falei isso aqui algumas outras vezes, quando eu desligo a mentoria online, ou quando eu dou tchau para a pessoa, quando é presencial, eu às vezes ponho a mão na cabeça e falo assim, cara, como é que eu sabia disso? Eu não sei como eu sabia disso. Aí eu me lembro que nessas horas que eu fico, nossa, como é que eu sabia disso? Eu sei que eu estou servindo como canal. Sim. Porque quando você se alinha, né, com o seu potencial no mundo, você está sendo uma ferramenta divina. Você exerce o divino que existe dentro de você. Autoconhecimento é isso, não é outra coisa. E as pessoas confundem autoconhecimento com o que é muito raso, entende? E quando a gente avalia a vida de Cristo, Cristo só veio para servir. Não teve descanso. Foi só servindo. E ele teve pequenos períodos para poder se retirar junto com seus discípulos, para poder descansar um pouquinho. Mas ele buscou servir onde estava. Estava numa festa de casamento, acabou o vinho, transformou água em vinho. Estava passeando com a multidão, ouviu Jairo gritar que a filha dele estava morta. Foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Então, Cristo, aonde ele estava, ele buscava servir. Ele não fazia acepção de pessoa. As pessoas procuravam a Cristo porque Cristo estava disposto a servir. E é sempre bom ver na figura de Cristo essa disponibilidade. Eu estava indo fazer uma coisa e uma pessoa procurou. E ele parou para servir e depois continuou o caminho. Isso me trata muito uma coisa importante dentro da jornada de autoconhecimento que eu falo para as pessoas, que é o desapego, né? Na vida que a gente vive, nesse sistema, todo mundo quer controlar tudo, né? E esse controle em excesso não te permite fluir. Então, dentro dessa história que você conta, ele se permite seguir o fluxo, né? Então, quando no caminho dele alguém chama, ele para e ele olha.
Ele não fala assim, não posso olhar agora, tchau. Eu vou olhar, vou atender, vou servir, vou entregar o meu melhor. Ele escuta os chamados da vida, né? Sim. E escutar os chamados é o que eu falo, que é o caminho, que é a jornada sincrônica, que é o sutil conversando com você. Ele não vai em direção ao serviço, ele tá tão disposto a servir Que que o ele chega a serviço ter. aparece. Exatamente. Isso é o lugar que é quando a gente fala dentro do autoconhecimento que nós somos seres abundantes, nós somos seres prósperos, nós somos seres amorosos, somos seres que transbordamos isso. Só que qual é o lugar que você vai transbordar a prosperidade? Qual é o lugar que você vai transbordar a abundância, amor? É nesse lugar. Sim. Com humildade, tá, gente? Mas a humildade faz parte desse Faz. lugar, né? As pessoas que percorrem esse lugar e que vivem nesse lugar sagrado, nesse lugar divino, a primeira roupa que elas colocam é a roupa da humildade. A Bíblia tem um conselho Uhum. para você que seguiu todas as regrinhas, para você fez tudo que foi dito e escrito na Bíblia. Quando você se retirar no seu quarto, se considere inútil, porque você não é melhor que ninguém. Claro. É que você fez o que foi mandado, É. você teve a disponibilidade de ser e também para isso não criar em você ego, Sim. para servir sempre com amor e humildade. Essa energia, mas vamos lá, entendam, a profundeza dessa energia é que é abundante. A profundeza nessa energia é que é próspera. Só que é a profundeza. Não queira você vestir isso para ter abundância. Não queira você vestir isso para ter prosperidade, para ter a expansão que o seu ego deseja. A gente tem ego e tá tudo bem, né? Mas é exatamente sobre isso, Eliel. Equilíbrio. Isso, vestir as roupas certas, decidir percorrer esse lugar certo. A gente está numa semana em que fica muito fácil para as pessoas se conectarem com isso. Sim. Existem muitos convites externos, né, dentro do sistema que a gente vive, para a gente poder perdoar um familiar, para a gente abraçar uma mãe, alguém, para a gente fazer as pazes num relacionamento. Mas aí é que tá. Essa semana, ela tem muito essa energia e nós somos lembrados disso em muitos momentos. Porém, logo em seguida vem o ano novo e isso se dissipa. Que loucura, né? E aí o maior potencial do ser humano é dissipado em pouquíssimos dias para ego. Porque o que todo mundo quer no ano novo? Prosperidade. Ir para festas riquíssimas, onde vai ter um monte de gente, isso e aquilo, não sei o que. É isso que todo mundo quer. Exato. Né? Não é apreciar o divino que existe, agradecer e se conectar com isso, e viver esse amor, essa abundância que existe dentro da gente, né? Uhum. É uma loucura falar sobre isso, né? E eu acredito também que nas religiões, nas igrejas, isso ainda é mais dual ainda. Sim. Né? Porque a gente falou muito sobre religião aqui, a gente falou muito sobre igreja, e acredito que tenham, apesar deles terem uma essência que prega, que é muito bonita, mas tem uma coisa que... A prática em si do que é pregado. Então conta. Porque, por exemplo, o Natal é uma excelente oportunidade para você resolver diferenças que você tem com uma pessoa que é do seu círculo social familiar. A Bíblia diz, alguém perguntou para Cristo, qual é o limite do perdão? E ele fala, no dia eu tenho que perdoar a pessoa que te ofendeu 70 vezes 7. Uma pessoa pode te ofender, mesmo que não deva, 490 vezes. Para você limitar o seu perdão, já que nós somos perdoados por Deus. Tipo, você ofender a Deus também é quase impossível. Deus também, se a gente precisa fluir o fruto do Espírito de perdão, é porque o perdão provém de Deus. Então, o ato de você perdoar, o ato de você servir o perdão, é um ato que você tá... É Deus te dando a oportunidade de perdoar. Se você pede, Deus, eu queria a capacidade de perdoar, Deus não vai te dar um sentimento de perdão. Ele vai te dar uma situação para você. Uma oportunidade para você perdoar. Exato. Né?
Eu costumo trazer o perdão dentro do autoconhecimento como uma libertação. Sim. Mas o perdão ele tem que ser algo puro e genuíno dentro da pessoa. E possivelmente, o que acontece, né? Vamos criar um exemplo aqui para se tornar mais palpável. Um irmão, uma irmã vai lá e faz alguma coisa que te ofende, né? E que aquilo vira uma mágoa dentro de você. Só que na realidade, você não está dentro dele. Exato. Você não sabe o que está acontecendo com aquele outro ser, né? Com aquela pessoa, ou mulher, ou homem, se enquadrando na situação de cada um. Você não sabe. E possivelmente aquela pessoa está tentando se proteger, está tentando se defender de alguma dor que ela está sentindo. Nós não fomos educados a olhar para as nossas dores, a ressignificar, a perdoar, a abraçar, a olhar para a vida com esse olhar de autoconhecimento. Nós somos educados a temos que nos proteger, não posso demonstrar fraqueza, não posso demonstrar fragilidade, não posso demonstrar tanta coisa assim. Esse é o sistema em que a gente está inserido, né? Então, quando você coloca o óculos do autoconhecimento e você pratica a autoobservação, a gente falou sobre isso nos outros episódios, e você pratica a autoobservação, você ganha propriedade de si. Então você começa a se entender, e a gente falou sobre isso, né? Você começa a se entender com muito mais facilidade. Então você vive se observando. Quando você ganha propriedade disso, esse olhar se expande para o seu sistema. Então você começa a ter sensibilidade das pessoas que estão ao seu redor, do seu sistema. E aí, quando você vive com esse olhar, você entende que o outro está falando para você que te dói, aquele comportamento que te machuca, você consegue ver além. Então você não vê só a grossura, a rigidez do outro te agredindo. Você vê um escudo, uma defesa, a dor do outro, a raiva. Sim. Você vê adentro. E isso eu acho que está muito atrelado com o servir, com a nossa essência, com a caixinha do amor que vive dentro da gente, entende? Com o olhar para o sutil, com um olhar expandido, que é o olhar divino, entende? É aquele olhar que eu brinquei, Sim. que é o olho que tudo vê, Sim. é o olho que tudo vê, você se torna um observador do seu sistema, e isso é o autoconhecimento que te empodera. Você está vendo a dor do outro, entende? Esse, na minha opinião, é um papel de uma pessoa que facilita alguma coisa, entende? É o papel deveria ser o papel de um pastor, deveria ser o papel de alguém que está facilitando qualquer pessoa que está nessa jornada. E esse é um papel que exige respeito, exige amor, exige empatia. Isso tudo é Deus. Né? A gente volta toda hora para o mesmo lugar, para esse lugar sagrado, para esse lugar divino, para esse lugar de Deus. Sim. Né? Então, entende? Faz sentido o que eu quero dizer? Sim. É complexo, mas é simples ao mesmo tempo, né? Porque a gente fala de algo muito simples, que vive dentro de todos nós, mas que é difícil de entender. Sim. É o que acontece na Bíblia. É o que as religiões pregam. A Bíblia é simples. As mensagens são bem simples. Certo, Eliel? Só que... simples de se entender a mensagem principal da Bíblia. Tem um filme que eu adoro, que é o livro de Eli. Ai, é lindo mesmo. Que é interpretado pelo Denzel Washington. E ele tem o último capítulo da Bíblia, é em braille. Você percebe que... Você não percebe no filme que ele é cego. No final, você descobre que ele é o único que podia carregar aquela mensagem. E no final ele faz uma conclusão que eu adorei em relação à Bíblia. É muito mais pelo que você faz pelo próximo do que você faz a si mesmo. Que ele aprendeu da Bíblia. E em resumo é muito isso. É muito mais o que você pode fazer pelo próximo do que você faz por si. Não se auto-renegando. Sim, eu entendo. Só que eu acredito que a sua capacidade de fazer pelo próximo é também pautado dentro da capacidade de você fazer por você. Sim. É um reflexo. E quando você faz pelo próximo, você faz por si. É nutritivo, né? Entende? Sim. Então, às vezes, quando você pautou em algum outro episódio falando que o divino é esse eu sou, né? A gente falou sobre isso. Sim. É sobre isso, entende? Então, quando você olha e consegue fazer pelo próximo,
Porque isso tá crescido dentro de você, isso nasceu dentro de você. Essa transformação, na minha opinião, ela nasce de dentro para fora. Sim. Então é como se ela brotasse daqui e ela crescesse em você a ponto de ser manifestado no mundo. Sim. Então precisa desse mergulho mesmo, entende? Desse mergulho em se conhecer, em se apropriar desse divino que existe, esse divino amoroso. E aí daí nasce o servir. O servir, ele brota, ele é um lugar Sim. que não tem como você fugir. Se você tem esse olhar espiritualizado, esse olhar de autoconhecimento, você cai no servir, e o servir é fazer pelo próximo. Só que o fazer pelo próximo de uma forma nutritiva que te alimenta. Faz sentido? Faz sentido. Porque eu acho que é isso, porque às vezes é muito mais quando você fala, como você usou a frase, é muito mais você fazer pelo próximo do que você fazer por si mesmo. Isso. Fica difícil para as pessoas entenderem, e aí o que acontece? Você só serve, igual o Lohan. Desculpa, Lohan. De boa. É isso. Mas, Aconteceu, não acontece mais. Tá tudo e bem. você serve porque é muito mais por servir, só que é um servir sem o propósito, sem essa essência divina, Sim. sem essa Perde essência de total sentido, construção. sim. Perde Perde total desconexão. sentido. Total. Tanto que, Desconecta totalmente. sim, tanto que depois de um tempo eu comecei a me sentir desconectado daquilo, né? Que muitas das vezes as pessoas falam que é o Daquele meio. corpo ali, é o Sim. corpo e tal, você faz parte. Cara, eu tava me sentindo fora disso, entendeu? Então eu falei, cara, muitas das vezes por talvez não ter entendido, né? Ou não ter aprendido da forma correta, entendeu? E isso realmente deixa de fazer sentido pra mim. Por isso que, né, eu acabei deixando de ir e tudo mais. Essa jornada é a jornada da vida, Sim. né? Sim, Enquanto a gente está vivo, a gente está percorrendo para chegar nesse lugar. sim. A gente está o tempo inteiro se aproximando desse divino. Eu acho isso incrível, né? Essa Se a gente está caminhada. vivo, a gente está se aproximando disso. Pois é. É muito louco pensar desse jeito, mas é muito grandioso Sim, também, total. né? Eu queria propor para vocês, para a gente deixar uma mensagem Uhum. individual nossa, para cada um Sim. que está ali nos assistindo, sobre toda essa jornada que a gente percorreu aqui. Sim, sim. A gente está falando de uma semana do Natal, Uhum. algo que você queira partilhar. A gente partilhou tanta coisa, mas algo que cada um queira Sim. partilhar, Sim. uma palavra, Uhum. um conto, uma história, qualquer coisa, sabe? Uma música Sim. que a gente queira partilhar com alguém. Sim. E é isso, topam? Sim. Topo. Topo. Vamos lá? Quem quer começar? Eu posso começar. Então vai. Vamos aproveitar essa festividade que é o Natal. Vamos lembrar que Cristo veio para nos ligar ao Pai, que através do sacrifício dele nós temos o direito também de sermos chamados filhos de Deus, e que nesse finalzinho de ano possamos rever, porventura alguém que tenhamos. Desconcentrei. Vai ter que editar. Se liga aí. Começar se do liga aí. zero. Aham. Vai primeiro, depois Posso ir. Já tá... Né? Deixa eu falar. Então vamos lá. Quem quer começar? Eu já sei o que eu vou falar. Então Vai lá. conta pra gente. Assim, rapidinho, antes do corte, rapidinho. Ah, Vou contar já, peraí. Eu só. É pra falar, Que sobre, delícia. é pra falar sobre o Natal em si ou sobre o que a O gente que conversou? você Tá, quiser. fechou. Então, Não. tá. Não existe regra. Só tentando resumir o que eu ia falar. Fechou. Então, já que vocês topam, quem quer começar? Eu posso começar? Então tá, vamos lá. Eu acho que no meio de tudo isso que a gente já conversou e no meio dessa minha jornada de autoconhecimento, né, que fez total sentido pra mim, eu acho que você tem que buscar o que te faz bem, sabe? O que faz sentido pra você, né? Nada do que a gente falou aqui é uma regra. Eu acho que você tem que buscar algo que faça realmente sentido pra você, que te faça feliz, né? E é isso. Espero ter acrescentado alguma coisa aí na sua vida. Ai, que legal, que legal. Eu acho que é isso mesmo. E nessa festa para celebrar o nascimento de Cristo,
a promessa de nos ligar ao Pai, que foi estabelecida através do sacrifício dele, que possamos servir uns aos outros com perdão, com amor, que a noite seja muito agradável, entre em contato com uma pessoa que você não vê há muito tempo, e desejar uma excelente festa, uma ótima virada de ano. Ai, que delícia. Eu vou contar uma coisa, um sonho que eu tive, um sonho que eu tive, e a minha intenção em contar isso é que você possa arranjar uma oportunidade dentro dessa história de reflexão e que essa história possa te dar um empurrão ou te encorajar a celebrar essa época do ano com a potência que ela tem, né? Sim. Então, eu tenho uma história com Jesus que é muito linda e eu vou contá-la aqui para vocês, né? Eu estava num lugar, nessa minha meditação, nesse meu sonho, eu estava num lugar e me apareceu um ser de capuz preto todo escuro, assim, uma roupa toda preta que ia do capuz até o chão, assim. Não dava pra ver quem era. Tipo um dementador do Harry Potter, sabe? Não dá pra ver o rosto, não dá pra ver a mão. Era assim, todo cheio de capuz. E a pessoa apareceu do meu lado e eu parei e pensei assim, nossa, eu não tô com medo. Se eu não tô com medo, tá tudo bem, né? Então, aí eu olhei para aquele ser e eu perguntei assim, quem você é? E aí ele me respondeu assim, eu sou o amor. Aí eu dormi com aquela, né? Em um outro momento eu sonhei de novo com aquilo. E aí ele apareceu pra mim e aí eu virei e falei: "Olha, você falou que você era o amor, mas quem você é?" Eu perguntei de novo. "Ah, sou o amor." Ele me respondeu. Aí eu falei assim: "Tá, mas o amor tem nome?" Aí ele me respondeu assim: "Meu nome é Yeshua." E Yeshua é o nome de Jesus. Sim, em hebraico. Isso. Aí eu associei na hora, eu fiquei, ué, que coisa, e dormi com aquela também, tipo, ponto de interrogação. E num outro momento, num outro sonho, numa outra meditação, eu virei e apareceu de novo, e aí eu virei e falei, ué, mas olha, eu não tô entendendo. Você fala pra mim que você é o amor. Você fala pra mim que você é Jesus. Só que você me aparece. Todo de preto. Parece um dementador. O que tá acontecendo? Não podia aparecer de outro jeito? Aí ele me respondeu assim, mas Maria Paula, entende uma coisa. Se eu apareço como luz, eu chego perto de você nas suas luzes. Se eu apareço como sombra, eu chego perto das suas sombras. Então, quando eu apareço como sombra, é onde eu tenho mais oportunidade para te empurrar para a luz. Porque na luz, por si só, já é luz. E eu quero te empurrar para o amor. Eu quero te levar para a luz. E são nas sombras onde eu tenho maior probabilidade de te impulsionar para a luz. Aí aquilo para mim foi o maior aprendizado. Foi mais um lugar onde eu construí aprendizado dentro de mim. Como eu disse em algum desses episódios, hoje os meus mestres, eles não estão mais aqui fisicamente, eu me conecto com eles de outra forma. O dementador é um deles, e ele sempre aparece como dementador, já associei essa linguagem, Sim. então ele possivelmente vai aparecer assim durante um bom tempo. E eu comecei a entender que as dores, elas são super importantes, porque são elas que servem como ponte para a gente ir para o amor. Sim. Então, se você em casa tem alguma dor, algum sentimento em que precisa ser perdoado e que precisa levar para o amor, deixa, né, esse dementador te dar a mão, te guiar e ressignifica isso, Sim. né? Essa fase que a gente está vivendo dessa semana, ela está muito propícia para isso. Aproveita, surfa essa onda, né? Eu acho que é isso. É isso. É isso, meninos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Feliz Natal. Feliz Natal. Ótimo ano novo pra você. É isso. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Prazer. Eu espero que a gente se encontre em breve. E eu acho que é isso, né? É isso aí. Tchau, Feliz Tchau, tchau. Natal!